Queridos, o nosso texto de hoje para meditarmos, e eu confesso que acho que nós vamos passar um pouquinho do horário, como diz o Rixa, hoje tem que ser pregação raiz, e nós vamos pensar um pouco em Mateus, capítulo 11. Mateus, capítulo 11. Os 24 primeiros versículos, que nos diz assim: ora, tendo acabado Jesus de dar estas instruções a seus 12 discípulos, partiu dali a ensinar e a pregar nas cidades deles. Quando João ouviu no cárcere falar das obras de Cristo, mandou por seus discípulos perguntar-lhe: és tu aquele que estava para vir, ou que havemos de esperar outro? E Jesus respondendo, disse-lhes: ide e anunciai a João o que estáis ouvindo e vendo. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres está sendo pregado o Evangelho. Bem-aventurado aquele que não achar em mim motivo de tropeço. Então, em partindo eles, passou Jesus a dizer ao povo a respeito de João: que saístes a ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? Sim. Saíste? Ou um homem vestido de roupas finas? Ora, os que vestem roupas finas assistem nos próprios palácios. Mas para que saístes? Para ver um profeta? Sim. E eu vos digo muito mais que profeta. Este é de quem está escrito: eis aí eu envio diante da face o meu mensageiro, o qual preparará o teu caminho diante de ti. E em verdade vos digo que entre os nascidos de mulher, ninguém apareceu maior que João Batista. Mas o menor no reino dos céus é maior do que ele. Desde os dias de João até agora, o reino dos céus é tomado por esforço. Vou repetir essa frase. Desde agora, o reino dos céus é tomado por esforço. E os que se esforçam se apoderam dele. Porque todos os profetas e a lei profetizaram até João.
E se quereis conhecer, ele mesmo é Elias, o que estava para vir. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Mas que hei de comparar esta geração? É semelhante aos meninos que, sentados nas praças, grita aos seus companheiros: nós vos tocamos flauta e não dançastes? Entoamos lamentações e não pranteastes? Pois veio João, que não comia nem bebiam, e dizem: tem demônios. Veio o filho do homem, que come e bebe, e dizem: eis aí um glutão e bebedor de vinho, amigo de publicanos e pecadores. Mas a sabedoria é justificada por suas obras. Passou então a Jesus a encrepar as cidades nas quais ele operava numerosos milagres, pelo fato de não terem arrependido. Ai de ti, Corazim! Ai de ti, Betsaida! Porque se em Tiro e em Sidom se tivessem operado os milagres que em vós se fizeram, há muitos que eles se teriam arrependido com pano de saco e cinza. Contudo, eu vos digo que no dia do juízo haverá menos rigor para Tiro e Sidom do que para vós outros. Tu, Cafarnaum, elevar-te-ás porventura até os céus? Descerá até o inferno? Porque se em Sodoma se tivessem operado os milagres que em ti se fizeram, teriam ela permanecido até ao dia de hoje. Digo-vos, porém, que menos rigor haverá no dia do juízo para com a terra de Sodoma do que para contigo. Amém. O Evangelho de Mateus é muito interessante. E ele escreve em algumas perspectivas que a gente precisa entender. Ele começando do capítulo 1, falando a respeito da genealogia de Jesus, capítulo 5 ele vai colocar as bem-aventuranças, e ele vai falando aos judeus. Ele vai falando para os judeus. Quando ele chega neste capítulo, parece que é um pêndulo. Ele está percebendo que os judeus não estão ouvindo a palavra. Que os judeus não estão levando em consideração toda a revelação de Moisés até João Batista, como ele, o Cristo, Filho de Deus. Aí então começa a passar por uma mudança, uma transformação, num segundo pêndulo que ele vai nos ensinar a capítulo 12, capítulo 13, que Jesus agora começa a ensinar por parábolas. E na parábola do semeador, ele vai esticando um pouco a mensagem para anunciar que o reino de Deus veio para eles, conforme o apóstolo João nos diz, veio para os seus, mas os seus não os receberam. Então, a partir do capítulo 13, parece que a porta do reino, se fecha para os judeus. E ele então cita uma profecia de Isaías para que eles ouvindo não ouçam, e não entendam com o coração, e não se convertam, e que não sejam curados. Porque no capítulo 12 ele vai falar sobre a blasfêmia
do Espírito Santo, dizendo que Jesus fazia aqueles milagres pelo poder de Satanás. Mas eu quero me ater aqui nesse capítulo 11, nessa transição importante, porque é nessa transição importante que eu e você, que nós que somos cristãos, estamos inseridos. É nessa transição que nós temos que agora dar a maior importância, mais do que os judeus, que tiveram os oráculos de Deus, as escrituras sagradas, a revelação de Deus, e passaram desapercebidos. É nessa transição que hoje eu quero detalhar algumas coisas com você, para que nós entendamos esse propósito, esse projeto de Deus para as nossas vidas com relação à nossa salvação. O que eu vejo aqui, em primeiro lugar, é um cumprimento de uma profecia na vida de João. Na vida de João. Do verso 2 ao verso 6, João estava preso. Ele estava no cárcere, porque ele havia profetizado contra Herodes. E no cárcere, ele está ouvindo a respeito dos milagres que Jesus estava fazendo, realizando. Mas é interessante que João, ele veio como precursor, ele veio como aquele que anunciaria, ou que anunciou a vinda do Messias. Quando ele encontra, ou quando Jesus vai ao encontro dele no Rio Jordão, João tem esta revelação, ou melhor, desde o ventre da sua mãe Isabel, ela já teve essa revelação quando encontra-se com Maria, que também estava grávida de Jesus. Lá no útero, os dois. Mas quando ele vê Jesus, ele diz: eis aí o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. E João vai falar a respeito de Jesus, que ele não era digno nem de desatar as suas sandálias, que Jesus era maior e convém que ele cresça e que eu diminua, porque uma multidão fluía para ouvir João Batista na mensagem do arrependimento. Quando Jesus vem a esse encontro, que João o batiza para ter essa identidade com a humanidade, João, então, continua o seu ministério de pregação, de profeta. No entanto, por profetizar contra os poderes romanos, o poder romano, ele vai para o cárcere. E depois vem a ser condenado. Mas João está agora numa dificuldade nesse cárcere. Os milagres estão acontecendo, o Senhor está assumindo o ministério, está sendo conhecido por toda a nação, toda a Galileia. E João agora está querendo saber a respeito de Jesus. E manda então os seus discípulos perguntar se é ele o Messias que havia de vir. Se porventura era este o que nós estamos guardando, ou havemos de esperar outro? E Jesus então vai comentar a respeito de uma profecia que Isaías, o profeta Isaías, havia profetizado 700 anos, há mais de 700 anos, antes de Cristo. E no capítulo 35,
no versículo 5 e 6, a profecia de Isaías, do profeta Isaías, que nos fala da felicidade na Sião futuro, ele diz assim no capítulo 35, no verso 5 e 6. Então se abrirão os olhos dos cegos, e se desimpedirão os ouvidos dos surdos. Os coxos saltarão como servos, e a língua dos mudos cantará, pois águas arrebentarão no desertos e ribeiros no ermo. Mas o que tem a ver essa profecia com relação a Jesus? Então, mais à frente, o profeta Isaías, no capítulo 61, vai falar a respeito de Jesus. O versículo 1 e 2. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, e enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos, e a pôr em liberdade os algemados, e a pregoar o ano aceitável do Senhor, o dia da vingança do nosso Deus, e a consolar a todos os que choram. Essa profecia, Jesus estava ensinando numa sinagoga, e ele lê este capítulo de Isaías e diz: hoje se cumpriu em mim. Então, essa profecia que é mencionado aqui em Mateus, capítulo 11, quando Jesus manda um recado a João Batista, essa profecia está corroborando a obra de Cristo, aquilo que ele veio para fazer, para realizar. Jesus, como o encarnado, aquele que veio da parte de Deus, o eterno de Deus, está agora presente entre nós. O Emanuel, Deus conosco. As profecias, elas vão sempre fundamentar a veracidade das Escrituras Sagradas. Se formos estudar as profecias, nós vamos saber o tempo em que veio a plenitude dos gentios, Cristo vindo, encarnado, a plenitude dos gentios e Cristo na sua volta, na sua vinda. Em segundo lugar, é que a pregação do reino traz a justiça desse reino. E aí ele nos fala do versículo 7 ao versículo 15, nos dizendo que, a respeito de João, que veio pregar o reino. João veio pregar o arrependimento. João veio pregar que o machado já está posto sobre a raiz para ser cortado a árvore. E a árvore que tem que dar frutos. É o reino que já está presente. É o reino que já está tomado. Então, no verso 7 ao verso 15, ele diz: você sai para o deserto para ver um caniço? Para ver um homem vestido de roupas? Não, vocês não saíram para ver isso. Isso aí vocês estão vendo nos palácios. Então, por que vocês saíram? Vocês saíram para ver um profeta. Um profeta que veio falar a respeito do reino. Em verdade vos digo, entre os nascidos de mulher, ninguém apareceu maior que João Batista, mas o menor no reino dos céus, o menor é maior do que ele. E ele diz no verso 12, desde os dias de João Batista
até agora, desde dos dias que João Batista está pregando o reino que está entre nós. Até agora, até aquele momento que Jesus estava ensinando as multidões, ele diz: o reino dos céus é tomado por esforço. O que se esforçam se apoderam dele. Porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. E agora ele vem como o Elias que estava por vir. Ele diz que esse reino é tomado à força. É o reino que empurra, é o reino que pressiona para a frente. Mas não é um reino de um governo humano. É um reino embasado no poder de Deus. Por isso que Jesus diz que as portas do inferno não prevalecem contra a sua igreja. O poder de Deus neste reino que está imperando na nossa nação, neste mundo, é o reino que vai arrebentando as portas do inferno e vai saqueando o inferno e povoando o reino de Deus. Isto é, o Evangelho de Jesus é o poder de Deus para todo aquele que crê. Que o reino de Deus não é glutonaria, bebedice. O reino de Deus é paz e alegria. É o reino de Deus. Que o apóstolo Paulo nos ensina. E que Tiago diz, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Que o apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, capítulo 3, no verso 26, ele nos diz, Romanos 3, 26, ele nos fala assim: tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Oh, glória a Deus. O reino veio até nós. O reino está infuso em nós. E agora nós, justificados pela fé mediante em Cristo, nós participamos, nós somos partícipe do reino. Não somos um reino. Não somos um reino. A denominação não é um reino. Os pastores não é um reino. Nós somos parte do reino que veio imperar no mundo, através de Jesus. Por isso que a pregação do reino e a sua justiça é o reino em que nós devemos tomar, e tomar a força, se esforçar, se esforçar. Não podemos, de forma alguma, esquecer que este reino, quando entra na vida de alguém, é aquele moribundo, é aquele pecador, é aquele desgraçado, aquele miserável, aquele que está em seus pecados, em seus delitos e pecados, está distante de Deus, há um vazio no seu coração, e um vazio, conforme Santo Agostinho nos diz, que só é preenchido com a presença de Deus. É esse reino que entra. A igreja não é reino, a igreja é parte do reino. E é o reino que prega a justiça. A minha justiça e a sua justiça, ela
se torna trapo de imundície diante do Senhor. Eu sou justo com os meus empregados, eu sou justo com as pessoas, eu sou justo. Não. A justiça que vem de Deus, e por causa da justiça de Deus, e a única justiça, Ele nos tornou justos diante dEle. E nos justificou. Então a justiça que vem pela fé no Filho de Deus. A justiça que vem pela fé no Filho de Deus. Queridos, nós fazemos parte deste reino que tem a sua justiça. Nós não estamos falando de Supremo Tribunal Federal. Nós não estamos falando de júris, do júri. Nós não estamos falando da justiça que os homens ou a lei pune as pessoas. Nós estamos falando da justiça que está acima do justificador, que é Cristo, o Senhor. A pregação do reino e a sua justiça era a ênfase de João Batista, mas que nós tínhamos que esforçar para se apoderar deste reino. Terceiro lugar, e aqui a paz mais preocupante, é que levar uma vida distanciada do reino, conhecemos o reino, participamos do reino, mas não vivenciar, não ter as evidências do reino, que é um grande perigo. Então, levar uma vida sem considerar esses valores do reino, e ele vai falar aqui do verso 16 até o verso 19, a quem hei de comparar esta geração? É semelhante a meninos que, sentado nas praças, gritam aos companheiros, nós vos tocamos flautas e não dançastes. Nós entoamos lamentações e não pranteastes. Veio João que não comia, nem bebia, e vocês estão dizendo que ele tem demônios. Agora veio o Filho do Homem, que come e bebe, diz aí um glutão, um bebedor de vinho, amigo de publicanos e pecadores. Mas a sabedoria é justificada por suas obras. O que Jesus está dizendo nesse texto, queridos? Ele está dizendo que veio o reino. E esse reino não foi somente anunciado, mas esse reino agora vivenciado. E que nós agora somos partícipe desse reino. Ele está dizendo, você não está nem aí. Você não está nem aí. Você não tem nenhuma preocupação com relação a isto. Ele diz, tanto faz. Tanto faz. E eu já ouvi muitas frases dizendo que religião e política não se discute. Nós não podemos discutir, cada um tem a sua opinião, cada um pensa diferente, nós temos que respeitar e tudo bem. Pois eu vou lhe dizer uma coisa, essa frase é demoníaca e diabólica. Está surpreso? Por quê? Porque a religião não pode se comparar com a política. A política discute lá os seus posicionamentos, os seus pensamentos, a sua forma de governo, como se estabelece. Algumas nações passam por um tacão do governo, as outras clamam aí a democracia, o que nós estamos vendo nos Estados Unidos, por exemplo,
as grandes manifestações, daqueles que são contra e a favor. No Brasil isso não acontece. Isso é política. Isso é política. Isso é coisa terrena. É daqui. É daqui. Isso aí não vai subir, isso aí não vai ser levado para os céus. Mas agora a religião é diferente. A religião não é questão de posicionamento. Eu penso assim, eu penso que a minha religião, isso, aquilo. Não. O que você pensa, posso até respeitar. Mas o que a Bíblia diz é determinante e não se discute. É o que Deus está dizendo a respeito de religião. E a palavra religião quer dizer religar com Deus. Religar com Deus. E eu comparo aqui a questão de quando os discípulos vieram perguntar a Jesus, dizendo se era certo pagar os impostos a César. E Jesus dizia, é certo. É a política, é terreno. É terreno. Vamos pagar os nossos impostos. Mas ele está dizendo, dai a César o que é de César, o que é terreno, o que é terreno, o que vai ficar. Dai a César, dai a política o que é da política, mas dai a Deus o que é de Deus. Ao soberano, ao eterno, o que reina, o que governa, o que rege a nação. Aleluias. Dai a Deus o que é de Deus. Não está dizendo que você barganha com Deus. Você pode barganhar com César, com o terreno, mas com Deus é com Deus. Que nós todos prestaremos contas a Ele. Todos. Por isso que há uma diferença que religião e política não se discute. Política se discute. Religião é um princípio da palavra de Deus, é o eterno. Não se discute. Não se discute nem com Deus para dizer, por que o Senhor me fez assim? Por que o Senhor me fez assim? Paulo escrevendo aos Romanos, capítulo 9, ele diz, eu sou vaso. Estou nas mãos do oleiro e porventura pode o vaso perguntar ao oleiro, por que me fizestes assim? Se ele cria vaso de honra e desonra? É nesta condição que eu não posso discutir o meu culto, o meu louvor, a minha adoração ao Senhor. Eu gosto de um culto lá da minha igreja, porque é um culto mais avivado. Eu gosto do meu culto, porque é um culto bastante tradicional. Lá nós cantamos vários hinos. Cantamos hinos do inário presbiteriano, Rodrigo. Você não tem que discutir forma de culto, não. Você não tem que discutir quem está levantando as mãos, quem está batendo palmas, ou quem está sentado com seus braços cruzados e perguntando, tem algum presbiteriano aqui? O seu culto é culto a Deus, não é um culto aos homens. O seu culto é um culto ao eterno que governa a sua vida, governa a sua família, governa a nação que está no trono. Que Isaías chega e diz, aquele que está sentado no trono, que está entre os querubins, os serafins, os anjos,
é aquele que fala, que tem a teofania, Deus falando. Quem enviarei? E quem há de ir por nós? Disse eu, cabisbaixo, arrebentado, que sou pecador, que fui purificado pelas brasas vivas do altar, que fui perdoado em Deus. Responde então a mensagem dizendo: eis-me aqui, envia-me a mim. Culto não pode ser o culto tanto faz. A palavra de Deus diz que você não apresenta um sacrifício do aleijado, do animal aleijado, um animal coxo, um animal que não serve para nada. A palavra de Deus diz que você não presta um culto morto, porque o seu Deus é um Deus vivo. Glória a Deus. É um Deus que vive. E eu fiquei bastante emocionado. Vou botar lá no WhatsApp da igreja. Uma enfermeira foi testemunhar. Ela disse que saiu do hospital ali para poder testemunhar. Que uma senhora diabética estava internada. E o seu marido foi lá para visitá-la nesse tempo de pandemia, que você tem pouco acesso aos hospitais. E ele conversou com ela, disse: eu vim aqui porque eu quero tomar ceia com a minha esposa. E aquilo emocionou muito ela. E ela foi conversar com a sua chefe para que autorizasse. Não, mas ela é diabética, ela não pode tomar o suco de uva, ela tem restrições. E ela diz: não, eu posso lhe garantir que vai ser um pouquinho só. É um cálice pequeno. E aí, eles permitiram e ela deixou que eles tivessem aquela intimidade. E ele entrou, mostrou uma gravação da pastora ministrando, e os dois participando, com a maior alegria no coração, porque poderiam celebrar a ceia do Senhor. Ela não podia estar na igreja, e nem em casa. Ela estava no hospital. Mas ele, com todo cuidado e amor, foi levar a ceia do Senhor. Tem muita gente que não estão nem aí com a ceia. Você precisa nascer de novo. Você precisa nascer de novo. Você não é cristão, não. Porque a ceia é a parte mais importante na vida cristã. É a memória, é o sacrifício, é a vida de Jesus em nós. É a vida de Jesus em nós. Eu não posso abandonar a ceia, porque eu estou me desfazendo do sacrifício daquele que me chama à comunhão. A comunhão não é da igreja. A comunhão é com Cristo Jesus. É a minha individualidade de comer o pão e participar do vinho, celebrando a sua morte. Dá valor a isso, meu querido. Essas coisas vocês podem perder um dia. Como perderam os judeus que foram levados cativos à Babilônia. Foram levados cativos. E lá nos salgueiros eles penduravam as suas harpas, seus instrumentos. Os babilônicos pediam para que eles cantassem as canções de Sião, diz o salmista. Como nós cantaremos? Como nós vamos fazer isso? Eu quero que apague o meu paladar, seque a minha mão direita, se eu esquecer-me de ti, ó Sião.
haverá um tempo que a palavra de Deus nos diz que as pessoas vão procurar a palavra e não mais a encontrarão. Valorize aquilo que Deus deu. Não fique aí olhando as praças, não. Não fique aí dizendo daqueles que tocam flautas e não dançam, daqueles que entoam lamentações e não estão pranteando. Não seja como estes. Não diga, não estou nem aí. Mas diga em seu coração, eu recebi a justiça de Deus na minha vida. O sacrifício de Cristo é real. Ele morreu por mim. E eu quero honrar o nome desse Senhor. Eu quero honrar a minha vida, a minha devoção, o meu culto racional. Culto racional ao Senhor. Levar a vida sem considerar estes valores do reino, dos quais Ele já deu a nós, é levar uma vida distanciados da comunhão com Deus e da comunhão com os irmãos. Por último, queridos, quais as consequências, então, daqueles que não ouvem? E você está ouvindo. Você pode estar falando, hoje o pastor está bravo, mas eu estou muito. Não é pouco, não. Não é a hora de fazer descaso com o sagrado. Não é hora. Deus nos chamou em santidade, em retidão e justiça, para vivermos os sinais do reino dos céus. E aí então no verso 15, ele nos diz assim: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Se você for ler o livro de Apocalipse, ele vai dizer, o livro, nos primeiros versículos, sempre está terminando com essa expressão: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ouça o que Deus está falando à igreja. Quais seriam as consequências? E aí Jesus vai elencar aqui uma série de coisas. Primeiro, ele fala das cidades afetadas pelo juízo de Deus. Daqueles que não estavam nem aí. Nem aí. Lá no capítulo 8, ele fala dos gentios, dos crentes, daqueles que foram ou estão sendo enxertados, agora como Israel de Deus, falei hoje pela manhã. Nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós somos agora o povo de Deus, os cristãos. Os cristãos. E ele diz que esses cristãos, esses gentios cristãos, ele vai dar o exemplo do centurião de Cafarnaum, a fé desse homem, que eles mandam uma palavra só, porque eu estou acostumado a mandar os meus servos e eles obedecem. Manda uma palavra só que o meu servo será curado. E Jesus exalta a fé desse centurião. Jesus exalta a fé dos gentios que estão chegando, enquanto os fariseus, os saduceus, os judeus, todos eles
estão levantando questionamentos teológicos, vivendo na religiosidade, no legalismo, na soberba, na arrogância. Achando que são os melhores. Eu tenho doutorado, eu tenho mestrado, eu conheço teologia. Deus não vai querer nada, não vai querer saber de nada disso. Ele vai querer saber da sua vida. Da sua vida, da sua espiritualidade, da sua intimidade com Ele. E Ele está falando desses que estão crendo. Ele fala de Tiro, de Sidom, de Sodoma, versículo 22, que no dia do juízo haverá menos rigor para estes de Tiro, de Sidom, para os outros de Cafarnaum, daqueles que se humilharam, se prostraram, receberam a palavra. E Deus diz, Jesus está dizendo que vai ter menos rigor com eles. Porque se eles tivessem recebido os milagres que eles estavam recebendo, eles estavam crendo. Ele vai falar dos crentes dos ninivitas, aí no versículo 41 do capítulo 12, desses que Jonas foi pregar, que Jonas anunciou. E ele diz, os ninivitas se levantarão no juízo com esta geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. Ele vai falar da rainha de Saul, aliás, a rainha do sul, no capítulo 12, versículo 42. Essa rainha do sul se levantará no juízo com esta geração e a condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão, para aprender a respeito do eterno. Vai ter menos rigor com eles. Ele fala da mulher cananeia, no capítulo 15, quando Jesus agora passa a pregar aos gentios. E essa mulher que está vindo ao encontro de Jesus, do versículo 21 até o verso 28, que ela saiu lá dos lados de Tiro e de Sidom, e veio dizer, Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. A minha filha está horrivelmente endemoniada. E Jesus diz, olha, eu não posso atender você, eu tenho que atender os de Israel. E ela então diz, Deus, socorre-me, versículo 25. Ela adorou, dizendo, socorre-me. Vem, Senhor, vem socorrer. Ela sai lá dos gentios, não vem de Israel. E Jesus diz, eu não posso tomar desses pães que são dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. E ela diz, mas os cachorrinhos comem das migalhas da mesa. É o pouco que o Senhor dá, eu estou satisfeita. O pouco que o Senhor tem nas mãos para me dar, já me satisfaz. Eu quero, eu preciso. Jesus diz, nunca houve fé como esta mulher. Porque ela saiu de longe para encontrar aquele que é o eterno e ser curada pela manifestação de Jesus. Cananeia. Muitos de longe estão sendo encontrados. Os de perto se perdem. O centurião romano, capítulo 27, versículo 54. Esses que tiveram uma fé no coração, dizendo, eu vou ao encontro do meu mestre.
E eu quero experimentar das grandezas dele na minha vida. Eu preciso disso. Eu preciso do Senhor. Eu necessito da manifestação da sua graça na minha vida. Mas aí, por outro lado, nós temos os judeus que são incrédulos. Capítulo 8, versículo 10, vai falar da incredulidade de Israel. Capítulo 11, versículo 20, vai falar da incredulidade de Corazim, de Betsaida, de Cafarnaum, onde os milagres estavam acontecendo, onde o reino estava sendo pregado. Capítulo 12, versículo 38 a 40, ele fala de uma geração má e adúltera. É a pior geração de perdidos na época dos judeus. Mas aqueles que se achavam miseráveis, as ovelhas perdidas de Israel, capítulo 15, versículo 54. Veio para os seus, e os seus rejeitaram. Não queremos. Não queremos. Já temos os nossos mestres, já temos os nossos sacerdotes, os nossos escribas, os nossos fariseus, nós já temos a nossa religião, nós somos descendentes de Abraão. Oh, eu sou descendente de Abraão. Sou filho de Abraão. Jesus então está dizendo, vocês são filhos do diabo. Satanás é o pai de vocês. Porque se vocês fossem filhos de Abraão, vocês teriam visto os meus dias e se alegrado. E se alegrado. Destas pedras Deus pode suscitar filhos de Abraão. Geração incrédula. Estava discutindo agora há pouco com o meu presbítero aqui. Como é que a gente vai trazer esse povo para a igreja depois da pandemia? Estamos bem, estamos confortados. Eu posso ver a minha mensagem amanhã. Eu posso hoje ir por um rodízio de pizza. Nada contra. Mas dá a César o que é de César, mas e dê a Deus o que é dele. Ele quer o seu culto, a sua adoração, o seu louvor. Entenda isso. E aí, ele nos chama, e eu quero concluir aqui, dizendo a todos estes, do reino terreno e do reino espiritual, dos que decidem e seguem e andam, ou dos que estão perdidos e distanciam, daqueles que não precisam, eu me basto, eu não quero, eu não preciso. E aí ele termina, no capítulo 11, o último versículo, dizendo, eu quero ler todinho para você. Versículo 28 a 30. Ele fala assim, vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai de vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e acharei descansos para as vossas almas, para a vossa alma, porque o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. O que Jesus está dizendo? Jesus está dizendo, agora eu quero uma geração que sentem os seus pecados, a sua miséria, que estão sobrecarregados, estão sendo penalizados,
que estão carregando esse fardo de pecados. Jesus está dizendo: vem a mim, eu vou aliviar esse fardo. Eu vou aliviar este jugo, esse peso que está sobre os seus ombros. Eu quero só que você descanse um pouco, sente-se e aprenda de mim. Aprenda de mim porque eu sou manso. Eu sou humilde de coração. Mas eu vou lhe garantir uma coisa. Você vai achar descanso para a sua alma, para a sua vida. Porque o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Vinde a mim. Vinde a mim. Você que está cansado e oprimido. Vinde a mim, é você que precisa nascer de novo. Você que precisa sair do terreno para entrar no mundo espiritual que Deus está governando através de Jesus. Vinde a mim e me receba pela fé no Filho, o Filho de Deus. Vinde a mim para confessar os seus pecados, para confessar a sua vida, o seu distanciamento, para você me ter em seu coração. Que a palavra de Deus nos diz que se você crê no seu coração que Jesus ressuscitou dentre os mortos, e com tua boca confessares que Cristo é o Senhor, será salvo. Se você passa por esse processo de transformação, eu não estou falando para crente, eu estou falando para você que não conhece a Cristo e agora quer tomar uma decisão por Jesus em sua vida. Nascer de novo, recebê-lo como único e suficiente Salvador. Dizendo manso e suave, Jesus está chamando. Vem já, pecador. Vem já. Receber a Cristo. Mudar a sua história. Mudar a sua história. Não ser um cristão relapso, mas ser um cristão zeloso com as coisas do eterno. Ele está acima. Você pode religar com Ele. Você pode ter a verdadeira religião. Eu não estou dizendo para você ter uma denominação. Estou dizendo para você ter uma religião, religar com o eterno. Aqueles que estão longe, distantes, infelizes, um vazio na alma. É com você que eu estou falando. Que Jesus pode mudar a sua direção. Eu quero orar com você. Eu quero orar com você. Eu tenho certeza que esta noite é uma noite de salvação para a sua vida. Para a sua vida. Enquanto nós ouvimos um hino, você vai aí preparando-se para dizer: eu quero sim, Senhor. Eu quero, como essa mulher cananeia, chegar e dizer: me dá das migalhas. Com as migalhas já é o bastante para sustentar a minha alma, a minha vida. Vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Pois padeceste
Eu queria chegar bem perto de você. Eu gostaria de estar aí do seu lado. Eu gostaria de orar, impondo as mãos sobre a sua vida. Hoje é um dia de decisão. Pastor, eu estou tão distante. Jesus, como você está? Sem demorar, venha a mim. Eu quero, eu preciso desesperadamente desse Jesus. Eu preciso largar o que é terreno e me envolver no que é celestial. Eu gostaria sim, pastor, de tomar essa decisão agora, de nascer de novo, de crer no sacrifício de Cristo, na eficácia desse sacrifício. Você não precisa de mais nada, é só crer. Quanto custa? Nada. É graça. Pela graça sois salvos. Eu quero. Eu necessito. É com você que eu estou falando. E eu sei que o Espírito Santo está aí. Eu tenho certeza disso. Regenerando o seu coração. Você nascer de novo. Necessário vos é nascer de novo. Arrepender e crer. É a simplicidade do Evangelho. Não existe nenhuma complicação. Eu quero. Eu preciso. Eu quero orar com você então, meu amado. Minha amada. Meu querido. Você que está distante, que quer reconciliar com o Senhor. É com você. Querido Deus, não sei quantas pessoas estão agora ouvindo a tua palavra, mas eu sei que a salvação está chegando nesta casa. E eu quero te agradecer por estas vidas que estão arrependidas, que estão se voltando para ti, que estão confessando os seus pecados, que estão dizendo, eu não estava nem aí, mas agora eu estou. Agora estou comprometido com o meu Senhor, o Salvador da minha alma, Jesus Cristo. Eu quero valorizar, eu quero dar valores a esses princípios eternais. Eu quero, Senhor Jesus, eu quero, na minha alma, no meu coração. Salva-me e serei salvo. Cura-me e serei curado. Eu te peço isso, Jesus, para que o teu nome seja glorificado e exaltado. Aleluias. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Continue firme. É um pouco mais. Estudando a palavra, ouvindo a voz de Deus, orando, buscando a presença do Senhor intensamente. São os recursos que Ele nos dá. Nós estamos encerrando. Terça-feira nós nos encontraremos. E quinta-feira, às 20 horas. Eu desejo a todos uma semana de muitas bênçãos celestiais. Eu desejo as vitórias de Cristo sobre a sua vida. Aqueles que estão no luto, chorando a dor da perda, que o Senhor os console, que o Espírito Santo venha ao seu encontro. Aqueles que estão doentes,
que o Senhor os cure pelo teu sangue precioso. Aqueles que estão desanimados, que o Senhor os anime diante da tua face, da tua presença. Que o Senhor te envolva com a tua graça, com o teu amor e com a tua bondade. E vitória a Deus dará a mim, eu sei. Sede abençoados, queridos, queridas, meus amados. Que o Senhor permaneça no seu coração nesta hora. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a doce comunhão do Espírito Santo venha sobre nós e sobre todo o povo de Deus hoje e até a volta do Senhor. Maranata, dos céus o Senhor virá. Amém. Tenha uma boa noite, um repouso agradável e as forças sejam renovadas em nome de Jesus.